Isso. Pronto. Boa noite. Hoje estamos com Fernando Lacerda, no Círculo Interno, no dia 28 de janeiro de 2026. Nós vamos ouvir Fernando falar sobre karma, à luz da Agni Yoga e das informações de Nicolas. Ok, Então, obrigado, Fernando, com a Raimundo. palavra. Obrigado por ter me incentivado a fazer esse trabalho. Para mim é uma honra falar sobre o Instituto, falar sobre Reishi, falar sobre tudo que ele produziu, né? Aqui eu vou me deter ao tema do karma. Deixa eu ver se eu mudo aqui a tela. Eu vou me deter aqui ao karma Sueli, que está aí na linha, acho que Denise caiu. O karma na visão de Nicolas, né, e de Helena. Eu vi que teve outras apresentações. Fernando, Denise tinha me informado que ela ia estar em trânsito no metrô. Ela pode ter tido queda na internet, caiu, Ah, entendi. mas está tentando voltar de novo. Ok. Eu vou me deter aqui à visão de Nicolas e de Helena, porque já teve outras apresentações, né, sobre o karma e já teve um comparativo, né, de outras religiões, de outras escolas, não é isso? Aí a gente até pode entrar também no tema, é aberto aqui, mas vamos tentar se deter a ele justamente para ter essa visão diferenciada, né? As visões, quando eu estudei sobre o karma, eu notei que, dependendo da escola, tem diferenças, né? Às vezes sutil a diferença, mas tem, né? Por exemplo, o espírita, o kardecista, ele acredita na reencarnação e aquilo que você fez numa determinada encarnação, numa determinada vida, na outra, né, você vai ter as consequências dela, né? O budismo, dependendo da linha budista, né, você pode até reencarnar como um animal, né? Alguns com uma penalidade, outros dizem que você pode escolher aquela encarnação como um rato, uma vaca, né? O que você achar que deve, depende da escola budista. E tanto outras escolas como a escola de Helena não a Reish, a Helena Blavatsky, né? Ela fala também dessa temática do karma, né? Os três principais livros de Helena falam sobre isso. É, Doutrina Secreta, é, deixa eu ver o nome do outro, Luz no Caminho não, Luz no Caminho não é a autoria dela, mas também é teosófico e fala sobre isso. Muitos outros, né? Agora, vamos lá pela apresentação. Uma jornada, né? Coloquei assim, uma jornada pela lei cósmica através da arte e dos diários de Helena. É uma apresentação síntese, né, entre arte e espiritualidade. O que é karma, né? Nessa visão? É a lei da causalidade. O karma é a lei fundamental que mantém um cosmos unido, garantindo que cada ação gere uma reação correspondente. Pelo que eu li, assim, representa muito aquela lei da física, né? Que Newton aborda, né? Toda ação, ela tem uma reação que ela pode ser boa ou ruim, né? Pode ser positiva ou negativa, depende de como você reflete ela. Uma construção mental, né? Diferente da visão popular, o karma ele é construído principalmente por pensamentos e motivos internos. Qual é a visão popular sobre isso, né? É como se fosse um castigo, né? Ficou muito popular dizer assim, Ave Maria, isso é um karma que eu tenho. Aquela pessoa ela é aperreia de alguma forma, né? É um karma que eu tenho. Ou alguma dificuldade que você tem em qualquer lugar da sua vida, isso é o meu karma, é o meu castigo, né? Nessa vida. E nessa visão de Nicolas, né, ele ressalta muito essa questão. Não é só a ação, é o pensamento, né? O pensamento tem uma força muito grande aqui. Responsabilidade. A compreensão desta lei é o primeiro passo para a liberdade e a verdadeira paz mundial. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, a gente pensa muito sobre isso, né? Que karma é esse que eu estou carregando? Ter nascido nessa encarnação, ter sido justamente essa, né? Cheio de guerra, cheio de problemas de saúde, pandemias, né? Muitos problemas aí, que seria um karma coletivo, né? Que nós estaríamos sofrendo, né? Na carta aqui de Helena, ela fala isso, né? Tudo é karma, tudo é mantido unido pelo karma. Uma visão diferenciada também é aquele Sadhguru. Ele tem alguns vídeos na internet, é um indiano muito sábio, ele fala de karma como memória. É bem interessante isso. Ele acha que até na visão dele, até a semente, né, quando ela é plantada, ela já vem com ela uma memória e ela vai se tornar um determinado fruto, determinada planta, com aquilo que ela já traz, né? Ele tem essa visão até como fosse um banco de genética, né? Até isso seria o karma. Pode falar, viu, Raimundo? Você que sabe muito aí, pode.
E Sueli também, viu? Se quiser fazer alguma abordagem. O É, pensamento, sim. Posso continuar? pode. Olha, o Quero pensamento ouvir. como força motriz, né? A energia criadora. O pensamento é a energia mais poderosa do universo e o principal criador da causa no plano invisível. O pensamento aqui, ele entra muito naquela lei hermética, né? Tudo é mente, né? O universo é mental, né? A primeira das leis herméticas lá daquele livro Caibalion, né? Nós seríamos, na visão teosófica, eu não sei ainda na visão de Nicolas, seríamos, acho que seria mesmo, né? Nós somos o pensamento, somos o resultado do pensamento do Criador, né? Deus pensou, né? Nós somos isso, que nós nos tornamos. E uma outra lei que é importante é a vibração e retorno. Cada pensamento ele gera uma vibração, né? E que retorna ao seu Criador, moldando as circunstâncias futuras. O karma ele é criado primeiramente pelos pensamentos. As ações são apenas fatores secundários, né? É dessa visão do ensino da Agni Yoga. É, tanto a ação é importante, né? Mas o pensamento, né? Tudo que vem no mental e no coração também tem uma certa importância. Tem uma importância primordial, inclusive. Motivação e intenção. A essência do ato, né? A pureza do motivo determina a qualidade do karma gerado. A ação externa é apenas o reflexo da tensão interna do espírito. É até uma historinha que se circula muito. Eu acho que Nicholas também tem algum livro dele sobre a historinha de um determinado jovem, né? Dois jovens. Um vai para a festa, mas o pensamento dele, o coração queria estar no templo, meditando, orando. E um outro está no templo, mas queria mesmo estar na festa, né? Quem foi que gerou karma positivo e karma negativo, né? Segundo a Agni Yoga, né? Segundo os ensinamentos dele, seria pelo pensamento, não seria ação. A ação seria algo secundário, né? Aquele que estaria com o coração, né? Com a sua mente, estando lá no templo, estaria com karma mais positivo, né? Estaria mais puro, né? Segundo a Agni Yoga. Me corrija, viu, Raimundo, se eu estiver certo. Não há mérito, né? Para quem dá ouro pensando que dá uma pedra. Isso aqui está no Diário de Helena, um dos diários, né? Comparando, né, algumas religiões, algumas pessoas negociam, né, a fé. Por exemplo, alguém vai para, principalmente os mais ricos, né, vai para a igreja, aí faz uma determinado doação alta, né, achando que vai lhe purificar dos pecados lá que cometeu, dos crimes que pode ter ocorrido, né? E isso é muito. Isso você encontra em todas as religiões, né? Sempre alguém quer dar um agrado, né? Um benefício a um sacerdote daquela religião para tentar, né, se purificar, né? E como ela diz, né? Não há mérito para quem dá ouro pensando que dá uma pedra. E também o contrário, né? Quem dá, vou dar aqui por dar, né? Sem aquele. Dá pro coração, né? Aqui, sobre a lei de causa e efeito no cosmos, né? Independência universal. Karma não é uma força isolada, mas a expressão da conexão intrínseca entre todos os seres e fenômenos do universo. Responsabilidade cósmica. Cada indivíduo é responsável por suas contribuições energéticas ao reservatório do mundo, afetando o equilíbrio global. A gente nota, que cada pensamento, cada ação, ela vai contribuindo de alguma forma para um grande movimento, né? Na sociedade teosófica, a gente chama isso de como se fosse uma grande nuvem, né? De egrégora, né? Não sei se é o termo que a gente usa aqui. Todo mundo dá uma contribuição, né? Por exemplo, boas ações, né, que você faz nessa vida, isso vai se somando, né? Já as ações ruins também, né? Ações de guerra que um determinado povo provoca, né? Ele vai gerando um karma negativo, né? A gente vê principalmente por vinganças, né? Por exemplo, alguns países, né, que a gente está vivendo muito isso agora, que entram em conflitos, né, com outros países. Quem sofreu lá por ataques, né, acaba guardando aquela raiva, né? E muitas vezes quem vai se vingar são os próximos, né? Os próximos descendentes daquele povo que vem cometer algum tipo de vingança, algum tipo de retaliação. Esse é um grande efeito, né? Que a gente vê assim um karma negativo e um karma sendo coletivo, né? Grupos, né? Karma pessoal versus karma coletivo, feito isso que eu falei, né? Interconexão das responsabilidades individuais e o destino das nações, né? Se a gente olha para determinados países, a gente vê que ele já traz com ele uma determinada memória, não é? A gente cria algumas expectativas, né, já daquelas pessoas e
tanto elas já se acham naquele movimento, quanto também os outros acham ela. Vamos colocar, por exemplo, os americanos, né? Sempre provocaram guerras, né? Infelizmente, né? Durante o período da história, né? A gente espera que um dia haja paz, mas eles continuam, né? Essa questão de invasões de outros países, se meter em políticas externas. Isso vai criando um karma muito grande, né? Alguns países, às vezes, tentam se vingar através de terrorismo, de ataques, né? Israel sofre o mesmo dilema, né? Ataques que foram feitos no passado, ele tem retaliação, por questões também de ocupações territoriais, né? E em relação aos níveis de karma, além do fardo individual, existem karmas de grupos, de nações, da própria humanidade, entrelaçados em uma teia complexa. Eu fico imaginando, Raimundo, a questão do karma pesado, karma negativo que traz aquelas pessoas que trabalharam na Covid, né? Trabalharam de uma forma ruim, né? Teve muitos políticos que desviaram o dinheiro que era para ser para as vacinas, para as máquinas, né? É, aquelas máquinas de respiradores, né? Aqui no Pernambuco já teve casos assim. É, quanto, né, pessoas morreram, né, por conta dessa negligência ou dessa tentativa de roubo, né? Não Por foi conta disso, fácil naquele período. né? Foi um momento negro, né, na nossa história e acaba gerando esse karma, né, negativo. Né? O clímax das nações, eventos mundiais e cataclismos são frequentes, o resultado do amadurecimento de tensões kármicas coletivas e acumuladas. Lógico, eu estou falando aqui dos lados negativos, mas também tem muita coisa positiva, né? Eu me lembrei, uma vez, eu estava na palestra de um consultor, Laí Ribeiro. Ele falou um caso que teve um terremoto no México e o país que mais mandou doações foi um país africano pobre, mandou milhões lá, o próprio povo estava mandando doações. E não se sabia por quê, né? Assim, chamou a atenção, né? Outros países ricos não tinham mandado tantas somas de dinheiro, porque anos antes, 50 anos antes, tinha acontecido um terremoto lá e o México foi o primeiro também a ajudar, né? Você vê o que você planta, né? De bom, né? Mesmo passando 50 anos, né? As pessoas tinham essa gratidão, né? E teve uma ajuda muito grande, né? O karma de muitas nações está chegando ao clímax e somos testemunhos de uma hora grave, né? Eu vejo que esses países que plantaram, né? Como você diz, né? Plantou tempestades, né? Plantou ventos, está colhendo tempestades agora, né? Acaba afetando todos, né? Ontem a gente teve o dia que foi em memória ao Holocausto, né? Que morreu 6 milhões de judeus, os historiadores falam, mas também morreu outros grupos sociais, né? Morreu ciganos, morreu assassinado, né? De forma cruel. Morreu opositores políticos, né? Do próprio regime nazista. É, quanto karma, né? Ainda existe, né? Negativo existe naquele povo, né? Que ainda assombra, né? Muitas vezes assombra a humanidade, né? Esses grupos ainda acabam se reorganizando e tentando novamente cometer aqueles mesmos erros, né, que fizeram no passado. O conflito, né, entre o livre-arbítrio e o karma. A tensão dinâmica entre o destino traçado e a escolha consciente. Né? O que está traçado, né, a gente traz num karma uma memória, né, uma memória muitas vezes que pode ser positiva ou negativa, mas nós temos aí um contrapeso, nós temos o livre-arbítrio, né? A gente pode melhorar esse karma que foi predestinado, né, por uma vida passada, por um momento atual. O karma não vem só da vida passada, não. Apesar que tem algumas escolas que você diz assim, você vai somando, né, mas o movimento, o que você vai gerando karma diariamente, né? Gerando karmas bons ou ruins diariamente, depende das suas ações, né? Fernando, Sim, aí quando fala do livre-arbítrio, né? E a escolha consciente. Eu acho que consciência. Peraí, deixa eu fazer um despacho aqui. Peraí. tranquilo. Oi, Célia, estou numa reunião, eu já te ligo, tá? Pronto, já resolvi minha questão. É que a gente tem uma. Está construindo um trabalho para o final de semana e a Célia está me ligando. Mas, bom, mas enfim, eu acho que essa palavra consciente. Sim,
ela vem do grau da nossa consciência, porque a energia está aí, né? Ela, tanto de acordo com o tamanho da nossa consciência, a gente direciona ela para uma ação. sim, E essa ação, ela pode somar, positivamente, ou ela pode desconstruir algo que seria do caminho da luz, sim, né? Então, eu acho que uma palavra-chave que tem aí, porque esse livre-arbítrio, isso para mim eu tô querendo ouvir vocês, tá? O livre-arbítrio, para mim, ele, ele vai de acordo com o tamanho do que eu já alcancei, sim, né? Do tanto que a gente permite se conectar com a alma e a alma, né, trazer as informações de mundos superiores, vai mudando. E aí, quando a gente fala, tem o livro Os Raios das Nações, Os Raios e as Nações. É, Lembra desse livreto aí? eu não tenho, não. Aqui eu não tenho. É um livreto pequenininho lá que fala dos raios das nações. E aí não me lembro exatamente como, eu estava dando uma olhada nele aí um tempo atrás, e, e eu vi que os Estados Unidos, ele é um país de sexto raio, é um raio de devoção. Porém, essa energia ela é direcionada. Como a nação não tem a consciência avançada para fazer o bom uso desse raio que tá dirigindo a nação, eles fervorosamente querem destruir, porque eles estão com a consciência pequena e com essa consciência pequena eles estão servindo as trevas. Eles não estão conseguindo seguir a luz. Assim acontece com cada país, e eu imagino que isso aconteça com cada um de nós. Inclusive a nível de pensamento, né? Que nem você colocou uhum, lá no início, que gerar karma, né? Ações, são de luz ou não de luz, de acordo com os meus pensamentos. Acho que, né? Eu não sei, eu entendo assim, né? Se precisar uhum. mais clareza disso, Sim, que vai eu de acordo vejo. com a consciência e com o desenvolvimento nosso. Não entendi. Deixa eu exemplificar. Vamos supor, alguém que é um bandido, né? Às vezes comete um crime, mas ele não tem essa consciência que aquilo é um crime. Seria isso que você teria a dizer? Aí tá gerando um karma negativo de forma inconsciente. Não, eu diria que ele tem a desconexão com as leis cósmicas e o respeito à vida. Ele não tem essa consciência, porque quem Sim, tem a consciência não toma esse ato, não faz esses atos. sim, Assim a gente vai caminhando, nós, no nosso dia a dia, né? Por que que eu entendo assim, por que que a gente fala que quando a gente entra no caminho da espiritualidade, o caminho da luz é um caminho sem volta? Porque existem coisas éticas que correspondem à vida com um V maior, que a gente não pratica mais, a gente não reconhece mais como prática saudável. entendi. Quer comentar alguma coisa, Raimundo? Essas coisas que Sueli traz e você estava colocando com filtro de livre-arbítrio e karma, eu vejo muito o livre-arbítrio como um direito traçado pela lei divina, vamos dizer assim, das pessoas terem a oportunidade de escolher alguma coisa, ou um caminho, ou uma ação, não sei, alguma coisa que lhe permita você ter essa liberdade, vamos dizer assim, essa Sim, liberdade de escolher. Só que essa liberdade, quando ela é escolhida com consciência, como o senhor ali falou aí, com consciência e com responsabilidade, aí você só vai gerar, acredito, ações que são mais bonitas, mais belas, mais empoderadas e vai trazer benefício às pessoas. Mas se você faz escolhas que você não está nem aí para o que vai acontecer daqui adiante, diante dessa escolha feita, realmente vai gerar muita coisa negativa, né? Tem muitas coisas que vão gerando negativamente.
Mas aí é que vem a lei do karma. A lei do karma vem dizer assim, na minha opinião, assim. Olha, você desarmonizou aqui com o seu livre-arbítrio e você precisa harmonizar aqui. Só que essa harmonia que ele vai ter que fazer para harmonizar o que ele desarmonizou pode vir com dor e sofrimento ou pode vir dependendo do Sim. que ele semeou, da escolha que ele fez e da qualidade daquilo que ele realizou, né, em relação a isso. Porque tem a questão também da qualidade daquilo que você faz e aquilo que você recebe. Então, eu acho que karma vem como eu vou usar essa palavra arriscando, mas karma, para mim, dentro do que eu leio, eu noto que parece que vem como uma lei de controle de qualidade, vamos dizer assim, lhe dizendo, ó, você ultrapassou o limite aqui da energia, você desarmonizou aqui. Então você precisa fazer essa harmonia, voltar para a harmonia de novo. Você está assim, você precisa estar assim, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele serve até Aí, como uma ordem social das coisas, né? Uma ordem de bem convívio com as pessoas, né? sim, É uma coisa da ética, né, Fernando? Sim. É, né? isso. É a ética. Tem as leis cósmicas que a gente tem que seguir. Ela tem seus valores, ela tem seus atributos. Enquanto a gente não ganha consciência, a gente fica repetindo até alcançar esse alinhamento que permite que a gente flua dentro dessa ética que é a luz. Eu também acredito, Sueli, que mesmo inconscientemente que a gente faça, o resultado disso vem para lhe colocar você para você se conscientizar Concordo, de uma certa concordo. forma. Agora, pode ser que a pessoa não aprenda a lição, possa ser que Mas aprenda ela a vai partir repetir até né? as ações gerarem luz, né, Rai? Na escolha que eu vou fazer. O que é que, com essa escolha que eu vou fazer, quais os resultados que virão? O que é que eu vou reverberar, né? O que é que eu vou vibrar, né, em relação e o que é que vai gerar essa oportunidade que eu tive de escolher e que eu escolhi dessa forma, o que é que vai acontecer, né? Eu Isso acho que mesmo. Eu vem sim. coloquei até assim, né? Em Falou nova de que escala, né? Margarida Eu entrou aí. coloquei o livre-arbítrio permite criar novas correntes, né? De energia que podem neutralizar ou transmutar o karma passado, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, que você acabou de dizer, né? Esse livre-arbítrio, senão você estaria preso, né? Estaria, com o destino todo desenhado, né? Uhum. Se não tivéssemos, né, esse livre-arbítrio, né? E cada escolha é um ato que é um ato de cocriação cósmica, definido não apenas o futuro pessoal, mas influencia o coletivo, né? Tudo que você decide tem algumas escolas vão dizer, né? Tudo que você decide na sua vida não vai abalar só você, vai abalar também quem está na sua proximidade, né? Seus vizinhos, sua família, né? Todo mundo vai sofrer ou vai ter felicidade em tudo que você fizer, né? Coloquei assim, nada pode libertar o homem da participação no conflito desses dois elementos, na vontade livre e a lei do karma, né? Eu acho que tem que ser por aí, né? Querem falar mais? Margarida, né? Falou, e Denise, quiserem falar alguma coisa? Margarida Denise de Lírio já conseguiu votar. Eu não falei nada, não, gente. Boa noite só. Boa Tô noite. ouvindo. Eu lhe dei boa noite, Marco, porque depois eu vi que você estava na sala, se conseguiu entrar. Aí ele está perguntando se você quiser também trazer alguma coisa em relação ao livre-arbítrio e karma, do que é que você pensa para a gente estar contextualizando aqui no que a apresentação que ele está fazendo. Se alguma coisa pode falar, viu? Vou passar aqui os slides, mas se quiser qualquer. Legal essa parte aí, viu? Aquele outro ali, vote ali, Fernando. Sim. Nada pode libertar o homem da participação no conflito desses dois elementos, a vontade livre e a lei do karma. Muito bom. Purificação e transformação. E observe também as figuras. Eu tentei colocar as figuras aqui mais próximas Tô possível vendo. todas as pinturas. A Purificação. Denise não ainda, que ela está dizendo. O karma pode ser aliviado através da purificação dos motivos e da ampliação da consciência. O arrependimento sincero e a mudança de rumo alteram a vibração do destino.
duas leis herméticas, né, que ele, na visão da Agni Yoga que eu pesquisei, fala muito disso, né, do pensamento, né, e da vibração. O fogo transmutador, a aplicação prática dos ensinamentos da Agni Yoga na vida diária, transmuta energias densas em sutis, né? Aquilo que você falou, a gente vai melhorando, né? Vai melhorando essas energias, né? O sofrimento, quando compreendido, atua como um agente de limpeza espiritual. Lembra muito o que os kardecistas falam de mundo de provas e expiações, né? Não sei se o livro de Kardec traz isso, né? Que você vai passar por um período, né, não seria um castigo, né? Algumas linhas também vão falar em castigo, mas para você justamente purificar esse karma, né? Que você teve em outro momento. A purificação principal reside na purificação dos pensamentos e motivos, pois o karma é primeiramente criado na mente, né? Tudo sempre fala isso do mental, muito forte aqui na Agni Yoga. E a jornada da alma nas pinturas, né? Não sei se você observar, todos eles têm que colocar a pintura. Você trouxe essa parte que você trouxe aí. Quando você coloca ali a questão do arrependimento sincero e a mudança do rumo, altera a vibração do destino, eu me lembrei do próprio ensinamento do Mestre Jesus, que ele fala de quando você se arrepende, né, sinceramente, de coração, vamos dizer assim, como você pode transformar, né, É, a sua vida, né, o seu caminho, é né, mesmo. Eu lembro a do. direção. Acho que aí você torna uma pessoa mais consciente dos seus atos, parece, né, É, tem como pelo você pode psicólogo. corrigir, né? Eu lembro lembro também de uma passagem de Gandhi, né? Uma determinada pessoa tinha matado uma briga entre dois cidadãos, tinha matado e esse que foi assassinado tinha um filho, né? Aí ele foi se consultar a Gandhi, o que é que faria, né? Aí Gandhi, uma das sugestões dessa, né, para tentar ele dizendo que no momento de raiva cometeu aquele assassinato, mas está muito arrependido, inclusive viu que ele tinha um filho, né? Aí Gandhi orienta ele a cuidar daquele filho, né? Olha, você para se purificar agora você vai cuidar, né, dessa criança, né? Se você não conseguir, pegue outra, né, que também esteja órfã, né, e cuide dele. É uma forma de você melhorar, né? Eu acho que não era um castigo aí, mas é uma forma de você diminuir a dor, né, no sofrimento do outro, né? E da própria dor dele que estava arrependido de ter feito, né? Uhum. A jornada da alma nas pinturas, né? Montanhas sagradas, né? Os picos do Himalaia, eles simbolizam a ascensão espiritual e a superação das limitações kármicas terrestres em direção ao infinito, né? O simbolismo das cores, né? Das pinturas de, de Reishi, simbolismo das cores. O uso dos azuis profundos e violetos representa a transmutação de energia e a proteção da hierarquia de luz durante a jornada, né? São lindas essas pinturas e elas parecem ser hipnóticas, né? Você olha para ela assim, né? Dá vontade de ficar olhando. Não sei se você tem essa sensação também. As cores que ele utiliza é fantástico. Sendo evolutiva, cada obra é um mapa visual da evolução da consciência, convidando o observador a refletir sobre sua própria trajetória espiritual. Tanto essa pintura aqui, quanto aquela primeira, onde tem a bandeira da paz, depois eu volto lá para vocês verem, tem umas cores que é meio lilás, né? O roxo, lilás, que é uma cor de nobreza, né? Muito bonita. Ele teve esse cuidado, né? De estar sempre ligando as cores ao lado espiritual, né? E ao lado histórico também, que se atribui aquelas cores. Shambhala, tô falando certo? É Shambhala ou Shambhala? Gambala, tá certo. Shambhala, né? E a Shambhala é a superação do karma, né? O estado de consciência. Shambhala não é apenas um local geográfico, né? Entendo, Fernando, que ela está com a internet ruim, que vai cair, ela disse, não Ah, consegue voltar. Shambhala é não só um local físico, né? A gente não acha Shambhala, né? Feito ele fala nos livros, né? A gente não acha, né? Dentro do Tibete, né? Não tem uma cidade, né? Não tem um local. É, Na realidade, diz que está oculto de nós, humanos mortais, mas diz que Nicolas chegou lá, visitou a Shambhala física, vamos dizer sim, assim. mas ele fala também que não é só um estado local geográfico, né? Mas um estado de consciência, né? Seria como um estado de nirvana, não sei se a palavra seria certa, né? Um estado mais lúcido, né? Onde o karma terrestre foi transcendido através da síntese espiritual, né? O tesouro das montanhas, né? Você vê que a montanha aqui como se fosse um lugar difícil acesso, mas tem ali um tesouro guardado, né? Todo dourado aqui. Ele simboliza o conhecimento libertador que rompe as amarras kármicas, permitindo que a alma
sirva à humanidade a partir de planos superiores, né? A busca por Shambhala é a jornada final da alma em direção à libertação das leis de causa e efeito do mundo denso, né? Isso aqui seria, como os caras dizem, a última encarnação, né? É você chegar no auge, né, daquele local. Sueli, quer fazer algum comentário? Não, Fernando, ainda não. Tá bom. O Responsabilidade e o novo mundo. terceiro é aquela parte ali, lote ali. Voltar? Peraí. Só um minutinho voltar no O Tesouro das Montanhas, simboliza o conhecimento libertador que rompe as amarras kármicas, permitindo que a alma sirva a humanidade a partir de planos superiores. Ah, tá, agora Me entendi. lembra muito aquela fraternidade branca, né? Ou, segundo algumas tradições, né? Chega um momento que você vai ajudar, né, os outros mestres, né? Não vai ficar sempre reencarnando infinitamente, né? Seria mais ou menos isso, né? Uhum. Tá. O destino em nossas mãos. O futuro do planeta depende das escolhas conscientes da humanidade, né? A libertação dos fantasmas do passado é essencial para a construção de uma nova era. Meu pensamento é aquele de você não estar se prendendo, né, ao que aconteceu, né? Certo ou errado, né? Você não pode estar preso sempre àquilo, né? Tem que se libertar, né? Para você fazer um novo mundo, né? Uma nova era. Uma ressurreição do espírito. A verdadeira mudança nasce da renovação interior. Cooperar com a evolução cósmica é a forma mais elevada de criar um karma positivo e duradouro. É, a gente pode criar karmas, né? Segundo essa tradição aqui, de tanto positivo quanto negativo, né? A gente sai de casa, né? E me lembrou aqui os escoteiros. Os escoteiros todo dia eles andam com a moeda, né? Do lado, acho que é do lado direito, do lado esquerdo do bolso. E ele tem que todo dia fazer uma boa ação. Pode ser qualquer boa ação, viu? De fazer uma doação, ou promover algum tipo de campanha, ou ajudar alguém a atravessar a rua, ele tem que fazer uma ação. E quando ele faz aquela boa ação, aí é como se ele tivesse pago, né? Ele pega a moeda e bota no outro bolso para se lembrar que fez aquela boa ação no dia. E todos os dias eles fazem isso, né? Que eu escutei desde criancinha, né? Já fazem essas práticas, né? Me lembra muito isso, né? De você sempre estar pensando, vou fazer uma boa ação por dia, né? Fazer karmas positivos, né? Fazer coisas boas, né? Mas tem algum lugar aí, Fernando, que você colocou que deixa eu ver se é nesse aqui. E você fala de serviço. Ah, é ali em cima, ó. O futuro do planeta depende das escolhas conscientes Não, não é esse. Da humanidade. Mas assim, que as nossas ações, elas estão ligadas a um coletivo. E é o serviço ao bem comum, né? Quando Sim, a gente se volta e reconhece, vai aprendendo sobre o que é o serviço ao bem comum, então essa é uma aspiração ao mais alto, né? Como tem ali as montanhas, para a gente ir buscando esse caminho da iluminação, sim. O que não é né? fácil, né? Ele mostra sempre algo que seja de difícil acesso, né? Não é para todos, né? E vai É, afunilando, né? Não é para todo isso. mundo, né? Obrigado, Sueli, pela contribuição. A paz através da compreensão, né? Compreender o karma não é aceitar o destino passivamente, mas tornar-se um criador consciente de harmonia e luz em meio às tempestades da vida, né? A gente teve, antes da construção da ONU, né? Nicolas teve uma preocupação muito grande de mandar, ele recebeu de alguns mestres, nessa pedra, né, Raimundo, que está nessa caixinha aqui. Eu acho que algumas pessoas Uhum. falam Chitamani, outros é Citamani, né? Pega essa pedra que E provavelmente era do tamanho, meteorito. também pode chamar. Oi? Também chamam Chitamani. Chitamani, né? Isso, aí É, coloca, ela tá dentro aí dessa caixinha e ela foi levada lá, uma coisa muito interessante, né? Um fato extremamente relevante de ter sido entregue à Liga das Nações, que era o local que iria ter o debate que futuramente ia ser construída a ONU, né? E ali para passar toda a energia dessa pedra, né? Que uma pedra que eles guardavam com muito carinho, foi colocada lá no centro, né? Para que irradiasse de bons pensamentos, né? Aqueles líderes, né, que estavam lá discutindo. Aqui é uma pintura que seria o original, né, da caixinha, que seria uma pintura que, inclusive, eu tenho essa pintura aqui comigo. Eu gosto muito dela, eu gosto linda. dessa caixinha. Outras pinturas mostram ela aberta, né, a pedra, né? É,
É possível até adquirir essas pedras. Esses meteoritos hoje em dia vende pela internet, né? Não é barato, né? Mas consegue vender. E é uma pedra extremamente diferente de qualquer outra coisa que você já viu, né? Eu já tive uma. Ela é translúcida, né? Você bota assim contra a luz, ela é como se fosse um vidro. Muito bonito mesmo. Aqui tem a página do Instituto e Namastê, né? E acabo com a frase aqui da bandeira da paz, né? Onde a paz, a cultura, onde a cultura, a paz, né? Obrigado aí pela atenção e abra aí para a gente discutir mais. Ótimo, Fernando. Muitos pontos dos ensinamentos de Nicolas você trouxe, coisas de Helena, da própria Agni Yoga, foi legal. Tentei Dá deixar para. mais próximo da Agni Yoga, né? Porque existem muitas versões do karma, né? Eu estava lendo também, você falou de Swami Vivekananda logo cedo, né? Que é um mestre que eu tenho também muita admiração. Ele é venerado É, no círculo Vivekananda esotérico. é maravilhoso. O E círculo Helena esotérico. Held, numa das cartas dela, ela diz para a gente estudar os ensinamentos de Vivekananda, porque diz que ele trouxe o verdadeiro tratado sobre ética viva. Ele tem um dos livros que ele considera quase um manual da vida, né? Que é Karma Yoga, né? O termo ali já Eu não está. li esse, Fernando. Eu não li esse daí, não. Mas é fácil de achar. Vou ver se eu encontro aqui em PDF e te mando. Tentei na Ah, internet também. ótimo. O audiolivro, eu acho Ótimo. que com uma hora ou duas você já escuta o áudio todo. E ele coloca na prática, né? Ele tem uma visão diferenciada, né, do termo. Ele coloca que todo dia você tem que fazer boas ações, né? Procurar, independente de. Ah, Esquece sim. esse lado de, vou gerar algo negativo e tem que fazer um positivo para contrapor. Não, ele você tá o tempo todo fazendo coisas positivas, né? Quase o manual da vida, né? É muito interessante, né? Você vê que é uma visão diferenciada. Se você escutar karma, for procurar no dicionário o que é karma, tem que saber qual escola que está se referindo esse termo, né? Porque tem diferença Tem um pouco. São várias, sutis, né? Mas tem a vertentes, diferença. né? Tem várias vertentes, inclusive, exatamente. O budismo, a filosofia védica, mas tem muitas coisas que se encontram mais ou menos, né, Fernando? Eu acho que aquela lei da física de causa e efeito, né? Resume muito, né? Se fosse traduzir karma, o que é karma? Causa e efeito. Você vai fazer alguma coisa, vai gerar uma consequência. Pode ser positiva ou negativa, né? Tem um parágrafo da Agni Yoga, Fernando, eu não sei se é no livro Agni Yoga mesmo ou se é em um outro, que ele tem vários livros, ele traz uma coisa do karma, né? E eu me lembro que tem algo que ele Jardim, fala. aqui, ó, Folhas do Jardim de Mória. Tem O Folha primeiro. de Memória, mas em outros livros tem também algumas coisas. Eu não me lembro qual foi o livro que eu li. É um trechinho só que eu lembro, eu não me lembro do parágrafo inteiro. Ele dizendo que karma também é oportunidade de escolha. Ou seja, a gente tem um livre-arbítrio que a gente tem o direito de ser livre, vamos dizer assim, e de desenvolver a nossa vida da forma como a gente acha que tem que ser, né? Vamos dizer assim, ser livre. É como se o criador dissesse assim: você, Fernando, Sueli, Raimundo, vocês são, Denise, vocês são livres para escolher o seu caminho de evolução. Como é que você vai se evoluir enquanto ser humano, enquanto ser espiritual? Ou seja, você ter essa consciência disso, né? Mas aí a gente, com esse livre-arbítrio, que termina muita gente interpretando. Eu já vi gente dizer que Deus não devia ter criado livre-arbítrio nenhum. Eu só achei que a gente vai virar marionete, como se que Deus botasse assim a gente naquela situação Ai, para não mas chegar onde chegou a o humanidade, livre-arbítrio, o né? livre-arbítrio A humanidade é não entre pode aspas, fazer né? isso. Oi, Sueli? O livre-arbítrio é entre aspas, né? Porque ou você segue o caminho da luz ou você fica patinando. Pois é. Aí tem isso. Então, não tem muita escolha. Aí o karma vem justamente assim, dizendo para você, olha, é como eu falei antes, né? Para mim é sempre assim. Você desarmonizou aqui, você precisa escolher uma outra coisa para poder voltar à harmonia disso aqui que você desarmonizou. É como se você tivesse uma música que tem a corda, né? Que aí desafina,
Aí você fica ali naquele desafio, enquanto você não procurar uma maneira de afinar a corda do violão, ou seja o que for, não vai a música fluir da forma melhor possível. Então, às vezes a gente diz, poxa, a nossa vida está emperrada, as coisas não caminham, aí eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e aí a gente começa o não, né? Não consigo, não consigo, não consigo. Quanto mais a gente for afirmando não consigo, vai ser pior. A gente vai ter que parar na realidade, silenciar e olhar para aquela situação e ver o que é que eu fiz que hoje eu estou assim todo embolado. Aí eu É, quero desembolar, como é que eu vou desembolar? Aí já é o karma agindo, né? Fazendo com que você pare e pense, né? Como se assim, pare e pense e veja uma forma de ajeitar esse bolo que você fez aqui, né? Pegou o novelo, enrolou e ficou lá embolado e não consegue desembolar. Então tem muito disso. Então tem muitas coisas que o mestre traz no livro da Agni Yoga, que a gente sabe que a Agni Yoga é a síntese de vários ensinamentos, e ele também abre ponte para uma coisa mais ampla, porque ele fala que também karma é beleza, né? É a lei da beleza, etc. e tal. Então tem muita coisa assim muito rica, muito interessante para a gente pensar sobre a questão do karma. Excelente. Ok, Denise. Denise deve estar em trânsito ainda, Sueli. Se Denise ainda está no metrô, Sueli tem mais coisas? não, eu só gostei do seu lembrete novamente, né? Que o Fernando também já tinha trazido sobre a beleza, porque quando ele fala de alcançar os picos, né? Através, e até o Fernando Sim, trouxe Fernando assim, traz isso das pinturas de Nicolas, porque foi muito legal. e a gente vê a beleza quando a gente tem expansão de consciência. Ou seja, a alma entra em ação, né? A gente permite ouvir e expressar através da alma. Algumas escolas falam que a beleza é a assinatura de Deus, né? Você olhar que tem proporções, né? Proporção áurea, algumas proporções são idênticas, né? Você vê na flor, numa planta, é como se Deus fosse lá e dissesse assim, olha, aqui foi eu que fiz, né? São as mesmas métricas, né? Mesma medida lá. É. É, Gratidão, Fernando. Eu que agradeço. esse traz, Fernando, tudo a ver com o karma, isso que Nicolas diz aí na bandeira da paz. Onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. É, Aí dá para você refletir muito legal em relação à questão do karma, da lei, etc. e tal. Olha o que ele está afirmando: onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. mesmo. É uma, é Nem uma, está é uma botando bandeira que era gratidão. para estar em todas, né? Eu queria ver essa bandeira no todos os museus daqui do país, né? Ah, Todas as esse é muito igrejas. esse ponto. Aí as pessoas começam a criar história, mas vamos ver aos poucos como é que a gente consegue influenciar isso, né? Vamos, a gente não pode deixar cair, né? Acho que Não, como eu te falei, né? é. Eu vou daqui, né? Vou tentar expandir mais, né? Os conceitos, né? Em outras Agora, escolas, né? Fernando, Tenho conhecido. isso aqui, essa bandeira aqui, ela precisa de uma melhoria, porque se você. É porque a gente pega na internet, tem essa que eu já vi, mas ele, na realidade, essas esferas são mais juntinha e um pouco mais grosso o círculo. E a cor é um pouco mais. O certo, que uma vez eu perguntei ao antigo diretor do Museu Heritage de Nova York, que era Daniel Intin, eu perguntei porque existe uma variação, tem gente que bota ela bem vermelha, bota não sei o quê, mas ele disse que não, que o certo é a gente observar a pintura que Nicolas fez da Madonna Oriflama, que ali está a bandeira mesmo Sim. que ele concebeu, Madonna que inspirado pelo fala seria aquela primeira tela, né? Deixa eu voltar aqui. Seria essa aqui, né? a Oriflama. Essa aqui do E meio? aí, ó, como tá, isso aí, ó. Você tá vendo que o círculo é mais cheinho e as E esferas tocando uma na outra.
tá tendo uma conexão. Sim, entendi. É isso aí. Ok, Muito bom. obrigado aí. Vou parar aqui a gravação. E a gente pode... Pode parar, Fernando. Muito obrigado e a gente vai continuando aqui. Foi ótimo, viu, Fernando? Já está pronto para fazer uma palestra pública Ah. Pode no mandar. YouTube. Tem a próxima Sueli, do Kali Yuga. não é Sueli? Ele não já está pronto para uma